Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que traz hoje o secretário de Estado de Transportes, Rodival Monterroso, que vai conversar conosco sobre vários assuntos da sua pasta. Comigo, Josiel Columbre, meu companheiro de todas as entrevistas que nós vamos fazendo aqui. Vamos fazer o melhor, né, Josiel, hoje aqui, se Deus quiser. E eu quero que você preste atenção e nós vamos trabalhar para você. Fique atento, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim para conversar com o Rodival Monterroso. Rodival, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu sei que você é uma pessoa que está aí muito ocupada, né? E que sempre encontra o espaço para estar disponível para essa conversa. Um prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer é nosso, tenho imensa satisfação de estar diante dos senhores e dos seus ouvintes para tratar da pasta, que é uma pasta imponente, importante, difícil, mas que existe da gente uma dedicação com muita energia para atender aí essa demanda no sistema de transporte do estado do Amapá. Verão chegou, Rodival. Quer dizer, aquela esperança que tem, o tempo que todo mundo que trabalha nessa parte de engenharia de estrada, principalmente, você é da área, espera. Né? A gente sempre quer que passe rápido possível. O que é que tem agora para esse verão? É interessante a pergunta. Na realidade, a Secretaria de Transporte, ela se planeja, pelo menos nas passagens que já tive por lá, em duas fases. Uma para enfrentar o inverno e a outra para corrigir, trabalhar para ter menos dificuldade no próximo inverno. Esse exercício que nós executamos na Secretaria de Transporte. No primeiro momento nós fizemos um planejamento para atuar nesse período chuvoso, na conservação daqueles pontos mais críticos. Um outro item que foi atacado bastante é a elaboração de projetos, processo licitatório, né, termos de referência, que são elementos de engenharia para se fazer contratação de obras, para que no verão a gente possa trabalhar aproveitando o máximo de tempo seco possível. Nós sabemos que contamos aproximadamente com 6 meses molhado e 6 meses seco, que não leva a mais do que 7 meses que se pode trabalhar em terraplenagem e construção viária. Secretário, e como é que estão os preparativos para receber o cidadão amapaense no Festa de São Tiago, lá em Mazagão? O que é que a sua secretaria disponibilizou dessa vez? Nós atuamos em 4 frentes. A primeira delas foi logo na travessia, porque nós tínhamos um tapume na construção da ponte sobre o rio Matapi, que estreitava bastante a passagem de veículos. Estava muito ruim aquilo ali, né? Estava muito ruim, muito estreito, muito molhado, muito encharcado. E essa frente foi afastar o tapume, que já foi executado, fazer um serviço de melhoramento no acesso, tanto do lado de Macapá, Santana, melhor dizendo, e do Mazagão. Além disso, formatando toda uma programação de travessias, colocando 3 balsas em operação, conversando com a Marinha para esse licenciamento, vendo quais são as condições das embarcações que a gente tinha para colocar nessa travessia, condições técnicas, condições operacionais, toda uma logística de alimentação, de combustível, que a demanda dobra simplesmente nesse período. E nós tratamos também de alugar uma embarcação, que é uma balsa atrelada ao empurrador, que tem uma capacidade em torno de 40 a 50 veículos, dependendo do porte, para fazer travessia, para dar mais dinamismo nessa travessia, mais fluxo na travessia, para então impedir que as pessoas permaneçam muito tempo na espera, que isso que traz o estresse do usuário, com toda razão, tendo que esperar, olhando ao lado uma ponte pronta praticamente, né, que poderia permitir essa acessibilidade com mais segurança, com mais beleza, com mais tranquilidade. Infelizmente, nós estamos trabalhando no projeto de engenharia para levar a rodovia para o encaixe da ponte. O cidadão olha aquele aperreio todo para utilizar uma rodovia e olha para o lado, enquanto está esperando, ele não tem condição de evitar de olhar para o lado e ver uma obra daquela tão importante, tão imponente e sem poder utilizar. Então deve causar um desconforto enorme para a população. Tanto para o usuário quanto para nós, somos gestores, a gente também sofre. Os secretários, os engenheiros, os técnicos, diretores também sofrem com isso, né? Isso é uma frente que acabei de colocar. A outra frente de trabalho é a gente adiantar o máximo possível, tá,
tomada da obra de construção da P010 entre Mazagão Novo e Mazagão Velho. São 30 quilômetros que estão contratados com recursos do BNDES. A empresa já começa a colocar suas máquinas para funcionar. Vai entrar agora no período das festas? Na realidade nós vamos entrar antes ali, 4, 5 dias, só para fazer uma terraplenagem fina, para poder então não ter aquele desconforto de buraco. Recolhe esse equipamento, quando passar a festa, então retoma a obra com todo o potencial da construção, né? Isso é uma outra frente que a gente está tocando. A outra é de tapa-buraco, né? Nós sabemos que o pavimento já tem uma certa idade, naquele trecho que vai ali do Matapi até a cidade de Mazagão Novo. Então nós estamos fazendo uma recuperação de tapa-buraco, é uma outra frente. E a outra é tentando limpar o máximo possível, né, a área do entorno da rodovia naquele trecho, para ter visibilidade de curvas, para evitar aquela o máximo região possível. Ali perto do Ararapucu está muito mato no acostamento, não é? Perfeito sua colocação. E ali tem havido acidentes graves, inclusive, naquele trecho, por causa dessa pouca visibilidade ali. Vai ser limpo aquele acostamento ainda para a festa? Nós não vamos executar a limpeza em toda a rodovia, em todo o trecho, mas nas cabeceiras da ponte será limpo, será retirado aquela vegetação para dar visibilidade, além de que nós estamos recuperando o tabuado, tanto da que a gente chama a parte superior da ponte, né? Tanto da ponte do Ararapucu quanto da ponte do Ajudante. Então nós estamos com uma empresa fazendo a recuperação, tá, dessa plataforma superior da ponte, com deslizante, com proteção lateral, com guarda-roda. Essas intervenções também está nesse complexo de atuações que a Secretaria está fazendo, dedicada para as festas aí de São Tiago. Ainda na festa de São Tiago, para esgotar agora nesse bloco, você tem ideias de vai funcionar às 24 horas, principalmente no sábado e no domingo, próximo às vésperas da festa de São Tiago? A nossa programação é colocar as balsas operando 24 horas, mesmo na impossibilidade de utilizar a balsa de maior porte, por conta de que, muito atenciosamente, a Marinha nos liberou para essa travessia na parte diurna. Na parte noturna fica complexo o congestionamento de 3 embarcações operando ao mesmo tempo, com uma na dimensão que é essa embarcação, por conta da estrutura que está muito ali próximo, muito lá no lado. Mas mesmo assim nós vamos estar deixando... A estrutura está falando a estrutura da ponte. Mas é melhor uma funcionando 24 horas do que nenhuma. Lógico. É melhor. E vai ficar duas, né? Nós vamos operar com duas. Ainda no Mazagão, secretário, qual a sua expectativa da conclusão daquela ponte do Rio Matapi? A ponte está com 98,9% concluída. Estamos terminando só obras complementares, que é o guarda-corpo, né? E também a iluminação, tá? Praticamente isso são os 2% aí que está faltando da construção da ponte propriamente dita. Tá, quando o senhor vai inaugurar ela? Então, aí é uma pergunta interessante. Vamos mudar a pergunta. Então, quando é que a gente vai poder passar com o carro por cima da ponte lá do Rio Matapi? Vai responder depois do intervalo, porque estamos chegando aí o primeiro bloco, terminando o primeiro bloco, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e agora sim, né, a pergunta, vamos repetir a pergunta então. Repita. Quando que nós vamos poder trafegar sobre a ponte do Rio Matapi? Nós estamos programando para ofertar um grande presente para a população, para o usuário daquela rodovia em dezembro. Nós estamos com o projeto pronto, tá, das alternativas que vamos acessar a ponte. Nós vamos fazer uma alça viária a partir dali, da fábrica da antiga Coca-Cola, né? Sim. Lá vai ser... A partir dali, secretário? A partir dali. Nós vamos fazer uma intervenção, porque existem normas bem definidas para a acessibilidade de algum equipamento como ponte, no sentido de que a gente não pode criar nenhum elemento que possa reduzir a velocidade ou a visão do usuário que está sobre a estrutura da ponte. Então nós vamos adiantar um pouco mais para o lado de Santana, a implantação de uma rótula com divisões de 4 eixos viários, uma acessando o polo industrial pelo lado direito,
né, que indo de Macapá para Mazagão, outro acessando, né, ao lado esquerdo, que tem um grande empreendimento, grande movimentação da uma transportadora Nortilog, né, com outras transportadoras que utilizam carga naquele trecho, e também nós temos um acesso logo na entrada, que vai para uma área que deverá ser também um polo de implantação industrial, e essa rótula distribuindo esse tráfego, além da alça principal, que é a junção da rodovia existente hoje com a cabeceira da ponte. Vai ser eliminado nesse projeto, então, algum daqueles terrenos lá, quer dizer, pelo menos o tamanho, diminuir o tamanho, para poder dar espaço para a rótula. Sim, na realidade nós vamos implantar a rótula no eixo da rodovia hoje, mas a alça que vai acessar a ponte vai atingir um terreno alagado, que tem propriedade, supressão de vegetação. Nós estamos estudando para ver se cabe dentro do projeto do consórcio Equador, que é responsável pela construção da ponte, né, através de um termo aditivo. Está havendo um estudo. Quanto deu o valor? Nós estamos ainda fechando esse orçamento. Mas vai atingir aqueles 14, 15 milhões? Eu estimo que deve ser nessa faixa. Na realidade, a intervenção de 4 km, quase 5 km, e a gente coloca em média 2 milhões, 2 milhões e 100 por quilômetro executada hoje, pegando por base a planilha de custo do DENIT, que é o ciclo que nós utilizamos como referencial para a construção viária. Pois é, e agora com relação às outras rodovias, esse nó que nós temos aí, que é na Duca Serra. Como é que está aquele projeto que nós chegamos a discutir, chegamos a discutir um projeto lá sobre a rodovia Duca Serra. Como é que está aquilo? Continua avançando? A empresa está fazendo esse projeto e tem perspectiva para ele ou não? Tem, não paramos. Na realidade, nós fizemos um projeto preliminar para ser avaliado por todos que estão envolvidos com a Duca Serra, tá? Com todas as entidades, todos os setores do Exército Brasileiro, da SEA, Companhia de Águas do Amapá, dos empresários que estão instalados em torno da rodovia, pensando na conexão norte-sul. Então, esses equipamentos foram todos levantados, estudados, proposto. Após uma aprovação numa reunião de governo, nós passamos para a segunda fase, que é o dimensionamento. E junto dessa segunda fase, reuniões específicas. Então nós vamos começar uma série de 14 reuniões com órgãos específicos para discutir como fica a estrutura de energia elétrica que está em torno da rodovia. Temos que buscar solução. Como é que fica o incremento de investimento no saneamento para levar uma adutora de água até os bairros ali do Marabaixo, Goiabal, que é projeto da CAESA. Nós temos que tratar disso. Como é que fica as instalações industriais que estão em torno dessa rodovia? Nós temos que conversar com os industriários. Como é que fica a região ali das faculdades, que tem um trânsito, movimento muito grande de pessoas a pé, de ônibus, enfim. Todos esses elementos serão estudados para que a gente conclua o projeto básico e executivo, a gente tenha noção verdadeiramente das intervenções ao longo de todo o trecho e o valor financeiro da execução, da duplicação da Duca Serra e mais essas intervenções de estrutura elétrica, estrutura de saneamento, indenização e todos aqueles elementos que estão envolvidos nessa duplicação, que são vários, inclusive levando em consideração a modalidade ferroviária, que a gente não pode prejudicar em detrimento também do modal rodoviário. E secretário, nós estamos falando da Duca Serra e eu me lembro da nossa rodovia Norte-Sul. Em que pé está aquela obra tão importante também para desafogar aquela ida para a zona norte da cidade? Nós temos uma situação bastante complexa. Na realidade, trata ali aproximadamente 6 quilômetros e a secretaria anteriormente decidiu fazer um primeiro lote por administração direta, o segundo lote contratou uma empresa, né, que executou a etapa dela, e agora nós estamos com uma outra empresa executando o terceiro lote, que deve sair ali na Duca Serra. Então, qual foi o grande problema do ponto de vista da engenharia que é importante pensar? Nós temos a mania ou o costume de pensar o projeto isoladamente, só a Norte-Sul, só a Duca Serra, só a JK. Nós temos que pensar, é possível pensar de uma forma
completa, né? Nós temos que pensar que tem um trânsito ali na 210 que já é considerável, inclusive está sendo duplicada pelo DENIT. Nós temos que pensar no grande fluxo de congestionamento que tem da Duca-Serra. Então, ficou muito mal resolvido a engenharia da construção da Norte-Sul e nós estamos aí para corrigir esses problemas. Questões ambientais, parte da construção foi feita fora, desobedecendo o projeto original, né, com uma caixa menor daquilo que estava previsto no projeto original. Então, essas implicações que já está hoje no Ministério Público, que já está hoje na Justiça Federal, até porque aquela rodovia era uma rodovia que foi pensada em ser uma rodovia que pudesse contemplar não só a movimentação de veículos, mas ciclismo, pedestres, Cooper, passeios. Então era uma rodovia que todos os equipamentos... Múltiplo uso. Múltiplo uso. E é uma rodovia de ligação. Então nada se poderia deixar de levar em conta, inclusive que é um desafogo de uma rodovia federal com uma rodovia estadual, que tem um tratamento com o Estado e tem um tratamento com a Federação através do DENIT. Mas o senhor está olhando com atenção para esse? Já houve um problema, mas também junto com o problema foi feito um investimento com recurso público. Então agora cabe aos senhores consertar esse erro ou esse equívoco, como o senhor queira chamar. A gente pode ter uma previsão de que até o final desse mandato, pelo menos, nos próximos 3 anos aí para frente, a gente consegue desafogar isso para lá? Bem antes. Na realidade, nós estamos fazendo um diagnóstico, já está na sua fase final, de todas as intervenções que foram feitas na rodovia, né? O interessante seria contratar uma empresa para executar os 6 quilômetros, né? Porque pouca empresa se interessa a construir 6 quilômetros, né? Em pedacinho de 3 mil metros, né? Não é atrativo. Então nós estamos vendo de que forma nós vamos trabalhar o terceiro lote que estará sob nossa responsabilidade. A empresa tem sido bastante obediente, bastante dedicada para que a gente volte, está muito próximo ao projeto original, tá? E que a gente imagina, através de alternativas, de novos investimentos, fazer então o encaixe da Norte-Sul na BR-210 e na Duca-Serra, que este encaixe da Duca-Serra nós já levamos para a duplicação da Duca-Serra. Quer dizer, é uma obra que vem pela duplicação e não pela Norte-Sul. Já na obra, na 210, perdão, nós temos que pensar que solução é um viaduto? Como é que a gente vai trabalhar isso? E não pode ser isoladamente, tem que ser com o DENIT. Tá certo. Nós vamos então mais um rápido intervalo e a gente vai falar sobre prazos. Esse evento, a inquietação aqui do José sobre os prazos. Vamos falar sobre esses prazos aí então. Muito bem, estamos de volta para o último bloco aqui, conversando com o secretário de Estado do Transporte, Odival Monterroso. Odival, com relação a prazos, não é? Porque além de tudo isso, te tem a P70, que ela está mal mantida, tá? Com os acostamentos todos cerrados demais, tem erros de diretriz, eu acho que você concorda com aquele acesso que tem para a ponte ali, na Ponte do Bonito, não é? E a rodovia JK, como é que tem para isso? Quais são os prazos que você podia já antecipar para a gente, para o telespectador? Pergunta extremamente interessante. No setor de infraestrutura nós temos tempo, que chama o tempo técnico, né? Nós precisamos ter esse tempo técnico muito bem dimensionado, que muitas das vezes o tempo técnico é bem maior do que o tempo social, a expectativa da população, né? Então o que a gente tem que trabalhar com ele? Muito bem definido. Ninguém pode subestimar e nem superestimar. E tem que trabalhar dentro do limite do tempo técnico. Então, assim, nós temos um plano de execução que eu posso explanar aqui para os senhores. Finalizar o projeto da Duca-Serra até ali, no máximo outubro, né? Concluir a alça de acesso à ponte sobre o rio Matapi até dezembro, como já coloquei aqui. A retomada das obras do consórcio Equador, todas as empresas envolvidas já estão se mobilizadas para tal. Quais são esses empreendimentos? A ligação Mazagão Novo, Mazagão Velho,
porque a previsão é para concluir em dezembro. A empresa foi chamada para apresentar um plano, apresentou e vai concluir até dezembro. É a nossa expectativa, portanto é prazo que eu estou colocando aqui para a população tomar conhecimento. A gente vai ter que cumprir, né? Retomar a construção da P70 até o Paulo. Ainda falta algumas intervenções corretivas e complementar a construção do trecho ali da Pedreira até o Paulo, né? Principalmente na saia de aterro, enfim, são aqueles itens de engenharia que a empresa está ciente, nós estamos cientes, nós vamos corrigir. Além disso, nós temos que continuar a pavimentação que dá acesso ao Itaubal, que é a 340, né? Nós temos que terminar, e a nossa programação é trabalhar em terraplenagem e pavimentação, e todas as obras complementares, drenagem, enfim, meio-fio, enfim. E também nós temos uma programação de avançar até São Joaquim do Pacuí, né? Que é a 110, a P070, de lá até Cotia do Araguari. Então, a nossa programação para esse ano é avançar o quanto der na 340, Itaubal, concluir o trecho na sua forma plena até o Paulo e avançar até São Joaquim do Pacuí. Sonho do município de E a JK? A JK. Eu tenho pensado agora na JK. Na realidade, desses empreendimentos que eu lhe coloquei, a última a ser pensada foi a JK. E eu tenho algumas soluções que são minhas ainda não foi estudada pela diretoria de engenharia, de obra. Eu tenho conversado com o governador. Eu tenho a expectativa de que a JK, como ela tem uma caixa boa, e nos dá muito trabalho para fazer aquela supressão vegetal no meio-fio e nas suas laterais, que é um custo alto para se fazer isso. A ideia, coloquei um dia desse para o governador, precisa ser estudado melhor, é apenas uma sugestão, tirar aquele canteiro central, né, fazer uma caixa única e talvez experimentar ali alguns trechos ou subtrechos, uma via própria para o ciclismo, ou o Cooper, que a gente precisa estudar. Ou seja, a gente tiraria aquele canteiro central, que canteiro, o que eu tenho do conceito de canteiro, se ele não bem cuidado, se ele não servir para o paisagismo, para se colocar uma vegetação que possa trazer uma atração, né, visual, embelezar, como o senhor colocou, ele serve, sabe como? Como um filtro. A água cai, infiltra no canteiro e vai para debaixo do pavimento. Corroeu o pavimento asfáltico. Debaixo do pavimento e a água começa a trabalhar ali. O sol aquece, ela sobe e bate no pavimento. Esfria, ela desce e fica trabalhando ali. Concordar com o senhor dessa vez. Demolindo totalmente a base. Como o nosso pavimento lá já é um pavimento com a sua vida útil vencida, né, a intervenção seria fazer uma restauração da JK, que está ainda em pensamento, não tem nada traduzido ainda, nem sequer mas tudo nasce do pensamento, chefe. Mas retirar aquele canteiro e fazer assim uma única caixa, desde o Marco Zero até a ponte lá do Igarapé da Fortaleza. A nossa BR-156. Na realidade, na BR-156, a responsabilidade do Estado ainda é de conservação. Só a conserva. Só a conservação, né? E ficou sob responsabilidade do DENIT os 2 trechos norte. Ainda falta ali em torno de 112 quilômetros. Vai ter que licitar de novo. Foi perdido. Você acha onde eu queria? Foi perdido, na realidade, o timing 2 vezes para a construção daqueles 2 lotes que faltam. Primeiro, em 2010, foi feito um processo licitatório. Esse processo foi finalizado com a empresa vencedora, né? O lote ali, saindo de Calçoene até a Vila do Carnot, foi executado. As empresas, nos trechos seguintes, desistiram da execução. Então, se tardou a tomar uma decisão do governo com o governo federal, do governo estadual com o governo federal, as empresas desinteressaram pelo preço. Na realidade, os custos construtivos de rodovia, eles estão assim aumentando consideravelmente, principalmente no que se refere às obras de pavimento quanto produto bituminoso, né? Então assim, e as obras foram devolvidas do governo passado para o DENIT. Obviamente que o DENIT vai aproveitar aqueles contratos que já existem, nós estamos repassando para o DENIT e ele vai fazer o novo processo licitatório trecho norte. No trecho sul são 4 lotes, sendo que o 4º lote é delegado ao governo do estado do Amapá, que é o lote que vai ali do 21, passando um pouquinho da ponte do Vila Nova. Este lote está no processo de licitação. Nós já estamos na
penúltima fase do processo de licitação. Mas o recurso é do Estado? O recurso não, é do governo federal, através de um convênio, do termo de acordo, passa o recurso para o Estado construir. Os demais lotes, que é o terceiro, o tem segundo... dinheiro para tudo isso lá? Boa pergunta. Pô, a sua colocação foi perfeita, perfeita. O quadro da secretaria hoje já não atende à nossa demanda. Nós temos um número reduzido de colegas engenheiros, nós temos uma dificuldade porque os nossos engenheiros não têm tempo e nem oportunidade de reciclar. Todo mundo sabe que a engenharia, ela precisa, como qualquer outra profissão, estar, principalmente a rodoviária, precisa estar concomitantemente atualizada. Então nós precisamos disso. E também nós temos um outro ponto que sacrifica demais os nossos colegas engenheiros. Eu não tenho como deixar a oportunidade, de perder a oportunidade de falar. Os salários dos nossos profissionais são salários baixos, são salários ruins do ponto de vista da valorização da classe. E são profissionais que estão diante de obras de milhões de reais. Então, essa responsabilidade também retira do setor de infraestrutura profissionais de boa qualidade, que acaba passando em outros concursos, abandona a engenharia para se dedicar a uma outra linha profissional por conta da questão de atração salarial. Então, nós precisamos ter número, nós precisamos melhorar a nossa qualificação técnica, inclusive a minha, que já faz algum tempo que não faço nenhuma reciclagem, melhorar a estrutura física. Quando se trata de engenharia, nós precisamos ter um parque de informática muito bem montado, sofisticado. Todos os projetos hoje são feitos em cima, não se faz mais nada em risco. Né? Em cima de programas já. Em cima de programas. Nós não temos softwares que a gente precisa trabalhar, como um básico, o Excel, por exemplo, a gente tem que comprar, a gente tem que montar um parque de informática, esse equipamento para poder a gente ter, então, possibilidade, como gestor, de cobrar os nossos engenheiros, os nossos diretores, tempo para executar os serviços, para poder empreender e levar esse serviço à sociedade amapaense. Muito obrigado, então, aqui pela presença do Monterroso. Eu quero agradecer a vinda aqui. As explicações eu acho que foram interessantes. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora e continue com a Band.